Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra e nessa aula eu vou conversar com vocês sobre crises convulsivas, asma e desmaio. A abordagem inicial, o que podemos fazer num ambiente pré-hospitalar. Bom, vamos começar pela crise convulsiva. A crise convulsiva é definida como um distúrbio elétrico cerebral. Geralmente, não sempre, mas geralmente causa contrações involuntárias da musculatura, às vezes de uma parte do corpo todo, e sempre associado à perda da consciência. As causas da crise convulsiva, de um modo geral, mais comuns, são traumatismo craniano, febre alta, principalmente em crianças, que são mais sensíveis a isso, epilepsia, portadores já sabidamente de epilepsia, uso abusivo de álcool e drogas, a presença de tumores cerebrais e outras lesões neurológicas, tá? De um modo geral, as principais causas são essas. Como que uma crise convulsiva pode se apresentar? Bom, essas duas formas que estão destacadas em vermelho, Então, ou é uma crise tônico-clônica ou é uma crise de ausência. Vamos falar da tônico-clônica primeiro. É aquela que normalmente tem aquelas contrações musculares involuntárias. Então, a pessoa se debate toda, Essa é a mais conhecida. Quando a gente fala em convulsão, normalmente o que vem à cabeça vem à nossa cabeça, da cabeça das pessoas de um modo geral, é esse cenário de uma pessoa se debatendo. Mas também tem a crise de ausência, que é considerada uma crise convulsiva também, tá? Então, a vítima, ela fica, como está descrito aí, com o olhar perdido, sem atender ao seu chamado. Então, normalmente com o olhar parado, parece que olhando para o nada, você chama, e você não consegue chamar a atenção dela. Então, ela está embora de olhos abertos, ela está totalmente desconectada da realidade naquele momento. Isso se chama crise de ausência, que é também considerada uma crise convulsiva. No momento de uma crise convulsiva, de um modo geral, pode ocorrer relaxamento dos esfíncteres. Então, a pessoa pode urinar e, inclusive, evacuar durante a convulsão. E o que a gente precisa saber tentar preservar ao máximo, Porque essa pessoa vai despertar depois, E ela vai se ver naquele estado. Então, a gente precisa tentar preservar um pouco essa integridade da pessoa, porque realmente é uma situação que vai levar ao constrangimento da vítima depois. E ela também pode apresentar um desvio conjugado de olhar para cima, por exemplo, Principalmente naquela crise convulsiva tônico-clônica, ela pode ou estar de olhos fechados ou os olhos meio abertos com desvio conjugado de olhar. Isso pode acontecer. O que eu devo fazer? Como a gente pode socorrer uma vítima pensando de forma extra-hospitalar, Onde a gente não tem nenhum recurso medicamentoso, nada. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é deitar a vítima no chão, se ela não estiver deitada, afastar tudo que tiver ao seu redor que possa machucá-la, Qualquer móvel, cadeira, enfim, porque ela, principalmente se for atônico-clônica, se for na rua, afastar os curiosos, que eles não fiquem todos em cima, abafando, impedindo até que, enfim, não ajudando, atrapalhando até nesse momento. E importantíssimo também é proteger a vítima contra traumatismos. Na crise tônico-clônica, ela vai se debater, Então, amortecer a cabeça com uma almofada, ou com uma blusa, ou com a minha própria mão embaixo da cabeça da pessoa, de tal forma que conforme ela estiver se debatendo, não vai gerar outros traumas, outras lesões, por exemplo, nela, A cabeça é onde a gente mais se preocupa nesse momento. É interessante lateralizar a cabeça, porque da mesma forma que ela urina, pode urinar e defecar, ela pode também ter vômitos, ou ter uma produção excessiva de saliva, a cialorreia, e acabar broncoaspirando aquilo. Aí sim a coisa fica seríssima, gravíssima, Então, precisamos minimizar esses riscos. Então, segurar a cabeça da vítima lateralizada é uma coisa
muito indicada para se fazer, tá? E se ela estiver usando óculos, eu retiro o óculos, na medida do possível, eu retiro coisas que possam machucá-la, tá? Adornos, enfim, objetos que possam machucá-la. Ainda sobre o socorro, né? Afrouxar a vítima, a roupa da vítima. Então, se ela tiver com uma camisa, uma gravata, né? Então, eu dou uma afrouxada nessa área do pescoço. Isso nunca mesmo, eu posso colocar, eu devo colocar os dedos na boca da vítima durante a crise, né? A contratura, enfim, a força com que ela cerra os dentes é muito intensa. E mesmo que eu perceber que ela esteja mordendo a língua, se eu tentar colocar meu dedo lá, meu dedo vai ser mordido, porque a pessoa não tem controle nenhum naquele momento. Então, eu devo evitar isso, tá? Vou observando a respiração se está adequada. Se não começou a ter obstrução de vias aéreas, a gente já falou de ováce, né, na aula anterior. E é muito importante não oferecer líquidos para a vítima beber ou cheirar, nem durante a crise, aliás, durante a crise de jeito nenhum, e inclusive na pós-crise, pós-comicial, que a gente chama, né? Que normalmente ela vai dormir por um tempo, então nesse momento de inconsciência, a gente não oferece nada, não coloca nada para ela cheirar, deixa que a recuperação aconteça de forma espontânea. Após a convulsão, pode aparecer, olha, está destacado nesse quadrinho em azul aí em cima, né? Eu posso perceber um pouquinho de sangue na boca ou escorrendo ao redor, assim, no canto da boca. Pode ser que foi em função da mordedura da língua. Então, tem a cabeça lateralizada, não só a cabeça, mas a vítima toda, nessa posição de lateralizada, como está aí no desenho, né? De tal forma que o que escorrer da boca, saliva, tal, vá caindo e ela vá se recuperando, ela vai ter um período breve de que ela vai dormir, não dá para dizer se segundos, minutos ou um pouquinho mais, mas ela vai dormir um tempinho e vai acordar, né? E eu fico ao lado dela, permaneço ao lado dela até ela acordar. Anoto a duração da crise, isso é fundamental para quando chegar num serviço médico, para eu passar essa informação, porque as crises normalmente elas costumam ser rápidas, né? Crises que durem muito, 3, 4, 5 minutos, enfim, que tem uma duração muito grande, pode trazer, maior risco de trazer sequelas neurológicas. Então, marcar a duração da convulsão é fundamental também, né? E levar a vítima para o hospital ou chamar o resgate, né? É importante, até porque convulsão é uma coisa que precisa ser controlada, né? Ela convulsionou agora, daqui a algumas horas ou amanhã ela pode ter uma nova convulsão, essa pessoa precisa ser avaliada. Vamos falar um pouquinho sobre asma agora. Então, definindo asma, né? Asma é uma doença inflamatória das vias aéreas, né? Crônica, porque a pessoa tem o gene da asma, né? Então, são vias aéreas muito sensíveis, reativas, alérgicas, né? Que em contato com produtos ou substâncias ou um ambiente, enfim, que possa desencadear essa reação inflamatória, ela vai entrar na crise, né? Então, o que é essa crise? O que acontece? Essa inflamação, né, que acontece, intensifica muito no momento da crise, é porque a pessoa teve contato com alérgenos, né? Que pode ser instantes químicos, fumaça de cigarro, ar frio, até exercício, sabe? Às vezes em crianças, exercício intenso em crianças asmáticas, ácaro, fungo, pó, enfim, uma série de coisas podem desencadear uma crise asmática. E o que acontece com as vias aéreas? Pensando em grandes vias aéreas, né? Traqueia, brônquios, olha, fica mais fácil visualizar, a gente percebe uma reação inflamatória. Eu vou tentar destacar aqui com uma cor. A gente percebe, aqui seria uma via aérea normal, olha,
E aqui uma via aérea hiperreativa, né, sensibilizada. Então, o que a gente percebe é um edema, é um inchaço na parede das vias aéreas. E a figura de baixo mostra uma condição onde já está praticamente quase toda ocluída as vias aéreas. Isso é gravíssimo, né? Essa pessoa pode até ter uma parada cardiorrespiratória. E acaba tendo mesmo. Então, esse edema das vias aéreas faz com que o ar passe com mais dificuldade. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade absurda de respirar e, consequentemente, fazer as trocas gasosas. O tratamento, né? Então, a asma realmente é uma resposta inflamatória exacerbada frente a um alérgico, né? Que a pessoa seja sensível, enfim. E o tratamento, existe tratamento, existe a cura não existe, mas existe tratamento e o controle, né? O controle completo da doença, muitas vezes se consegue isso. E normalmente isso é feito através de uso de anti-inflamatório esteroidal, que na verdade são os corticoides, não é qualquer anti-inflamatório, né? São os corticoides. Tá? Em tese, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Algumas pessoas controlam, por exemplo, tem crianças que passam a infância, a adolescência tendo crise asmática. Chegam na fase mais adulta, elas meio que melhoram, estabilizam com todo o tratamento que fez, mas o gene está lá, né? O gene está lá. Em algum momento da vida pode se desencadear de novo essa resposta inflamatória exacerbada ou não, né? Mas a pessoa já sabe que ela é portadora dessa sensibilidade, né? Ela é susceptível. Agora, é importante ressaltar uma coisa: nem todas as pessoas que são alérgicas, então, eu sou alérgica a pó, começo a tossir, espirrar muito, meu nariz coça muito, eu tenho até coriza, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Então, não é por isso que eu vou ter asma. Às vezes as pessoas são alérgicas a uma determinada coisa, a um determinado elemento, tal, mas não necessariamente são asmáticas, né? Então, precisa ter uma predisposição genética para isso, tá? E os sintomas na asma, eles não estão presentes o tempo todo. É quando a crise é quando existe uma resposta inflamatória exacerbada das vias aéreas, né? Se não, quando a pessoa está fora da crise, ela tem uma vida normal, tá? Sem nenhuma manifestação. Bom, de uma certa forma, já falando das causas da asma, né? Mas vamos retomar algumas coisinhas. Na criança e no jovem, por exemplo, com asma, é, eles podem ter a exacerbação, né? Mas essa resposta inflamatória, por exemplo, no exercício intenso, com fatores emocionais como a ansiedade extrema, muito comum na adolescência, né? Castigos, isso pode, não é que desencadeia, mas pode, algumas pessoas, algumas crianças, alguns jovens podem desencadear uma resposta inflamatória das vias aéreas frente a essas circunstâncias, né? Então, seriam as causas mais emocionais, né? E assim, como eu disse, existe um tratamento, existe controle, né? Se a pessoa não for tratada, isso traz, sem dúvida alguma, um impacto importante na vida dessa pessoa, né? Mas se ela tiver uma vida controlada, se ela tiver a doença controlada, bem tratada, tiver todos os cuidados que são recomendados no tratamento, ela leva uma vida normal, ativa, normal, e de repente até o problema adormece por um bom tempo na vida dela, né? No passado, a asma era chamada de bronquite alérgica, a gente até vê, ou bronquite asmática, a gente ainda vê algumas pessoas falarem assim, mas o nome correto é simplesmente asma, ok? Bom, sinais e sintomas da asma, né? Que a crise está ficando ativa, né? Que a asma está ativa, né? Então, seria tosse seca e repetitiva, não é uma tosse que tem secreção, né? Uma tosse produtiva, como uma pessoa portadora de bronquite. Apneia, que é a falta de ar durante a crise por causa do estreitamento das vias aéreas. Esse estreitamento também leva a uma respiração que a gente chama de sibilante,
eu for colocar um estetoscópio no tórax para escutar, eu escuto sibilos que às vezes é tão intenso que é audível até sem o estetoscópio, né? Que lembra o miado de um gato. Vem normalmente, às vezes, uma certa ansiedade pela falta de ar, pela dificuldade de respirar, o aumento dos batimentos cardíacos, dependendo da intensidade, palidez, sudorese, e se a coisa se agravar demais e houver um fechamento quase que completo das vias aéreas, essa pessoa pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, porque não há mais respiração. Aí a gente precisa entrar no protocolo de atendimento de uma PCR, que já falamos disso em aulas anteriores. Os cuidados imediatos numa crise asmática, se eu estou fora de um ambiente, de um ambiente hospitalar, enfim, primeiro perguntar se eu não conheço a pessoa, ou é um colega, enfim, eu não sei tudo sobre a pessoa, perguntar se ela tem asma. E se ela tiver, se ela está carregando o inalador, que a gente conhece mais como bombinha, né? E a gente ajuda, normalmente essas pessoas carregam, né, esses inaladores, e a gente ajuda essa pessoa com o uso do inalador, né? Independente disso, se ela não tiver um inalador, a gente tem que chamar, né? Tem que chamar o serviço de emergência, ou encaminhar, ou se não encaminhar rapidamente essa pessoa para um serviço especializado, porque essa crise pode piorar, não pode ficar sem assistência, né? Devemos manter essa pessoa sentada, né? Não deitada, porque isso ajuda na respiração. Quando se trata de criança, normalmente a gente usa um espaçador, né? Vê que é a mesma bombinha, né? O mesmo inalador, só que acoplado a um espaçador. E eu fico ao lado dessa pessoa até a chegada do resgate. Vamos falar sobre desmaio. O desmaio, também conhecido como síncope, síncope é o nome mais científico, né? É a perda súbita da consciência, normalmente com recuperação espontânea. Às vezes, segundos após o desmaio, ou pouquíssimo tempo após o desmaio, tem uma recuperação espontânea da consciência. As causas do desmaio são várias, né? Eu ponho aqui algumas principais, mas muitas coisas podem levar ao desmaio. Por exemplo, hipoglicemia, não se alimentou, a pessoa não se alimentou, muito tempo em jejum, enfim, a taxa de açúcar, a taxa de glicose no sangue caiu e os nossos neurônios, as nossas células nervosas precisam da glicose para funcionar e o sistema nervoso é muito sensível a isso, né? Uma hipoglicemia pode levar a um desmaio. Uma queda acentuada da pressão arterial por calor excessivo ou por desidratação, e causas emocionais também, como ansiedade, estresse, pânico, enfim. São as principais causas de desmaio, mas poderíamos pensar em outras causas também. O que a pessoa sente num desmaio? Bom, um pouco antes do ato, né, de ter a síncope propriamente dita, ela começa a ter tontura, pode ter náusea, né? A pele às vezes fica úmida, fria, pálida, principalmente se isso estiver relacionado à hipoglicemia ou à hipotensão arterial, a sudorese, que é a transpiração também está presente. Então, são os sintomas mais comuns, né? A gente pode não saber a causa, mas a gente sabe que e aqui a pessoa acaba perdendo a consciência. O que eu tenho que fazer? Né? Quais são os primeiros socorros? Bom, interessante. Essa figura mostra a pessoa no chão e a gente elevando as pernas, pondo em cima de um banquinho. O importante é tentar elevar as pernas, ficar acima do nível do coração, de alguma maneira, tá? Porque quando eu elevo as pernas, eu melhoro o retorno venoso, o retorno de sangue para o coração, e eu acabo melhorando também a perfusão, né, de sangue, oxigênio para o tecido cerebral, né? Desaperto a roupa, se ela tiver com uma roupa meio apertada, e ela vai se recuperar, né? O desmaio, normalmente, a síncope, o desmaio em si, a recuperação da consciência é espontânea,
tá? Se não recuperou a consciência, deve ser outra coisa mais séria, tá? Mas tem que ser investigado, né, a causa desse desmaio. Então, é muito interessante encaminhar essa pessoa para um serviço de saúde para se estar investigando a causa. Pessoal, nessa aula eu abordo esses dois itens, esses três itens, aliás, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre outros temas na próxima aula. A gente se encontra lá.